Olá, 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 queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. O mês de julho já também virou a quinzena, hein? O mês de julho já está começando, se organizando para se despedir de nós. Olha aí. Bom, por outro lado, nós podemos dar graças a Deus, porque até aqui o Senhor não apenas tem nos ajudado, mas tem também nos abençoado, nos sustentado, nos fortalecido. Nós temos visto aí diversas oportunidades que o Senhor tem nos dado para aprender um pouco mais dele, sobre ele, né? Isso é bom. Aqui em Aracruz, amados irmãos, o sol ele está saindo, mas ele está ainda meio que devagarzinho e tal, mas ele está saindo. Aí agora há pouco estava aqui ouvindo um som e ao mesmo tempo ouvindo o canto dos passarinhos. Bom, hoje é quarta-feira, é dia de estudo, então, como é dia de estudo, eu já vou orar, né, e já vou chamar o reverendo Davidson para estar aqui, né? Porque ele que vai estar dando o estudo. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado, Senhor, pela quarta-feira que chegou, pelo dom da vida, obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu te peço, em nome de Jesus, aqueles que ainda não têm segurança da salvação, certeza da salvação, permita que esses estudos, Senhor, possam ser instrumento nas tuas mãos, para que a fé verdadeira, autêntica, seja gerada no coração dos meus amigos e assim, Senhor, eles possam crer em Ti como o único suficiente Salvador e se apegar, buscando, procurando uma igreja evangélica mais próxima a Ele. Eu peço por aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho e ainda outros indo, Senhor, para fazer alguma outra atividade necessária no dia de hoje. Abençoa cada um deles, sustenta cada um deles, sê com cada um dos meus amados irmãos. E fala conosco mais uma vez nessa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, sem delongas, deixa eu já chamar o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Aderson. Que bom estar aqui, né? Mais um dia de estudo, mais um dia de bênção do Senhor para a nossa vida. Joia, joia. Como é que tá o clima aí no Rio de Janeiro? Aqui ainda tá frio, tá aquele clima gostoso, né? Geladinho, não tá nada muito exagerado, não tá nem calor e nem frio, né? Tá uma temperatura muito bacana. Joia, joia. E como é que tá sua mamãe, meu amigo? Graças a Deus ela tá numa fase legal, né? Dentro do quadro dela, na geral, ela tá bem, tá se recuperando bem, graças a Deus. E Deus tem abençoado também nisso, né. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Reverendo Amém. David, eu vou sair devagarinho, porque o tempo não é para mim, né? O tempo é para você nos ensinar, para você nos explicar a palavra de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, continue te usando ainda mais no dia de hoje. Tá bom, meu amigo? Amém, meu querido. Muito obrigado pela bênção, né, de sempre estar aqui com vocês. Muito bem, já estamos aqui então com a nossa página, né, para falarmos sobre literatura. A gente sempre começa falando de literatura e você pode sempre achar os meus livros, como você vê aqui no site, na editora Wiclap, né, wiclap.com.br. É um site muito interessante. Aqui eu coloco os meus livros e você pode aí conhecer cada um deles, né? Eu vou apenas falar aqui rapidinho sobre os títulos, para que a gente não gaste muito tempo, né, com essa parte. As vitórias dos desafios da vida, a ética do casamento judaico. Esse aqui, né, a ética do casamento judaico é a minha monografia de mestrado, totalmente publicada em formato de livro. O cheiro das águas, o livro devocional sobre avivamento pessoal. Aqui a semente é a palavra, o livro para pregadores, o livro sobre a nova homilética e a pregação narrativa,
O Super Igrejado e o Herege é um livro que eu faço um comentário sobre os Simpsons. Revelações originais do Salmo 23 é o carro-chefe ainda, né, dos livros meus que mais tem tido procura, que é o Salmo 23 inteiro comentado, palavra por palavra e versículo por versículo. As lendárias trapalhadas do apóstolo Valde-Creme, a comédia, e também o estudo bíblico sobre o apostolado moderno, né, esses apóstolos da modernidade. Guardadas pelo Amor, o livro para mulheres, fala sobre o gatilho da segurança e da proteção divina para mulheres. Proteção divina no curso da vida, o Salmo 91, comentado, palavra por palavra, versículo por versículo, também à luz da língua hebraica. Além do sofrimento, é o meu livro sobre o comentário sobre o livro de Jó, os temas mais difíceis do livro de Jó, totalmente comentados e trabalhados aqui, né? São mais de 400 páginas de muito conteúdo de primeira qualidade, tá? Para você conhecer o livro de Jó como nunca conheceu antes. Em Busca da Intimidade Perdida, meu livro para desigrejados e também meu livro para desviados da fé. Eu só quero melhorar logo, o livro que te ensina a ter a ter uma, uma resposta melhor de Deus em suas situações de enfermidade pessoal, não é? Aqui você vai aprender princípios bíblicos para poder receber a cura da sua enfermidade. Em tua presença, o comentário, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 139, com a participação de alguns alunos meus que se formaram, né, no meu curso de hebraico no seminário. Grupo de comunhão é um material para quem deseja ter o crescimento da igreja, são o livro que ensina a implantar esses grupos de comunhão, que é um estudo e culto também, né, os pequenos grupos, e então você vai fazer a igreja ficar revitalizada. Aqui é especialmente para líderes cristãos, né? E para aquele que está na labuta da pregação, esse aqui é o meu guia definitivo da pregação expositiva, um livro que é uma bênção, de modo simplificado, dinâmico, direto, para você aprender a fazer pregações expositivas e expor a palavra de Deus de modo didático, de modo ampliado e também de modo impactante para o coração de quem está ouvindo a mensagem. E você vai usar todos os recursos, né? Recursos digitais, como a Bíblia de Estudo digital gratuita. Você vai também receber, tanto para celular, né, quanto para computador, essa Bíblia. E você vai também conhecer mecanismos que você pode usar na internet, com sites, inclusive usando dois prompts de inteligência artificial que vão te auxiliar a fazer o estudo bíblico mais abrangente para preparar o sermão e o próprio esboço do sermão em si, não é? Aí você dá aquele seu toque pessoal e vai fazer a mensagem no dia da entrega da mensagem de modo impactante para a vida das pessoas, tá legal? Então, conheça os meus livros, conheça meus cursos, tem muito material bom aqui que vai abençoar a sua vida, especialmente se você faz parte de algum ministério, pregando, cantando, dirigindo como líder. Esses livros aqui vão te abençoar. Eu tenho cursos também que vão te abençoar. É só você fazer contato comigo pelo WhatsApp, 021 998 585402. 021 998 585402. E vai ser uma bênção eu poder te passar os dados, as informações, para você conhecer o meu material, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente nesse trabalho, nesse ministério. Muito bem, já estamos aqui então, na nossa capa da apostila, do PDF, A Teologia do Perdão. Não é um estudo muito longo, você vê aqui que são apenas 6 páginas de PDF, mas é um estudo importantíssimo na sua vida pessoal,
na sua vida espiritual, e é importante você, então, ficar atento a tudo que vamos estudar aqui na Teologia do Perdão a partir de hoje. Caso você queira esse PDF, eu recomendo que você queira, né? É só você entrar em contato com o pastor Aderson e solicitar a ele gratuitamente o PDF ou fala comigo também, né? Faça contato comigo pelo WhatsApp e eu vou mandar para você também o PDF da Teologia do Perdão. Tá legal? Muito bem, então já estamos começando hoje sobre a Teologia do Perdão e a gente vai aprender algumas coisas importantes aqui, tá bom? A teologia do perdão é um tema central das Escrituras Sagradas e abrange diversos aspectos da relação entre Deus e a humanidade, bem como as interações entre os seres humanos. Aqui está o estudo bíblico completo sobre a teologia do perdão, que é o que vamos começar a ver e aprender a partir de agora, tá? Muito bem. Primeiro vamos definir o que é o perdão, né? O perdão é o ato de liberar alguém de uma dívida ou ofensa. Na Bíblia, o perdão é frequentemente associado à misericórdia e à graça de Deus que oferece a reconciliação ao pecador. Então você tem aqui essa percepção de que o perdão, ele é algo tremendamente importante na vida espiritual, não é? Então você percebe aqui que a palavra-chave é liberar alguém de uma dívida ou ofensa. O verbo aqui é liberar, tá? Porque, de fato, quando você não perdoa, você está aprisionado e você também aprisiona a outra pessoa. E isso aqui é muito importante, porque caso você queira ter liberdade, portanto, o verbo é liberar, ele traz essa ideia da liberdade, o perdão, ele precisa acontecer, tá? Então, quando você perdoa ou libera alguém de uma dívida ou ofensa, você está, então, trazendo liberdade tanto para você quanto para aquele que te ofendeu também, né? E isso é realmente muito importante. E não apenas isso, preste atenção. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, nós só podemos ter esse relacionamento com Ele porque primeiro Ele nos perdoou. Entenda o seguinte: você conhece a passagem bíblica, né, lá de Gênesis, especialmente o capítulo 3, que diz que após a criação de Deus, do homem, da mulher, e da terra e de todo o universo, Ele preparou tudo, aí colocou Adão e Eva ali no jardim do Éden, para que eles estivessem trabalhando e vivendo bem, cuidando do jardim. Mas aconteceu no capítulo 3 o problema do pecado. Esse pecado, então, nos afastou de Deus. Esse problema do pecado surgiu como um afastamento de Deus devido à desobediência de Adão e Eva. Aí o que acontece agora? A gente está numa situação, a partir do pecado, numa situação de inimizade contra Deus. Então, tudo que se referia ao relacionamento com Deus, a gente ficou alijado, a gente ficou afastado, porque a gente passou a ser inimigo de Deus. Mas aí vem a grande bênção, né? A bênção de podermos alcançar o perdão de Deus através da nossa busca do relacionamento com Ele. E como que essa busca aconteceu? Primeiro, Deus, querendo se reconciliar com o ser humano, ele aceitava os sacrifícios, né, especialmente de Abel, ele aceitou o sacrifício, não aceitou o sacrifício de Caim por causa do coração do próprio Caim, né, que não estava totalmente entregue àquele ato de adoração a Deus, e não estava realmente querendo perdão devido às situações do seu próprio coração. Mas a questão aqui é que depois que a história vai acontecendo, e uma pessoa ou outra vai ter um relacionamento com ele, aí temos patriarcas, temos figuras importantes, até que chega a Moisés, né? Moisés, então, recebe de Deus a lei, e a partir de agora, nesse relacionamento com Deus, e implicando também sacrifício de animais, atos de adoração, né, no culto ao Senhor,
A partir de Moisés, então, cria-se o tabernáculo, cria-se a lei. Então, agora o povo tem uma lei para poder obedecer e tem um culto que podia fazer através do tabernáculo, continuando com o sacrifício de animais e agora no novo patamar, né? Um patamar dentro do templo, com o altar correto, com o jeito correto de se fazer, temos ali o lugar santo, né? O santo dos santos, enfim, toda aquela experiência que você conhece. Então, depois o próximo passo é Jesus vindo debaixo da lei de Moisés para poder morrer, ressuscitar e trazer vida para a gente, né? Através de Cristo, a nossa vida com Deus agora passa a ter um novo patamar, o maior patamar até então, que é o patamar de alcançar de fato o perdão, e o perdão definitivo, não apenas um perdão temporário, mas o sacrifício de Cristo, mais do que o sacrifício de animais, trouxe o perdão em definitivo para aquele que se achega a Deus através de Cristo. Então você tem aqui um perdão mais efetivo. E esse perdão, essa condição do relacionamento restaurado com Deus, permite que possamos ser salvos da ira do próprio Deus. Permite que possamos ser salvos de toda aquela situação de alijamento espiritual devido ao nosso afastamento, devido ao nosso pecado, pecado contra Deus. Então, o perdão é o ato de liberar alguém de uma dívida ou ofensa. Quando em Cristo fomos perdoados por Deus, a ofensa que nós tínhamos para com Deus, a ofensa de Adão e Eva, a nossa própria ofensa pessoal, ela passa então a ser a ser um ato de libertação, de liberação de todo tipo de problema, todo tipo de ofensa contra Deus que possamos ter feito, né? Então, é essa liberação que alcançamos diante do Senhor. Bom, na Bíblia, o perdão é frequentemente associado à misericórdia de Deus e à graça de Deus. Então, você tem aqui duas palavras. A primeira é misericórdia. E a palavra hebraica que geralmente aparece para misericórdia é chesed. E chesed significa amor leal. Portanto, é esse amor leal dentro do contexto de aliança com Deus. Uma aliança que estava quebrada e agora em Cristo foi restaurada, tá bom? Então você tem o amor leal de Deus, a misericórdia de Deus atuante na sua vida. E você também acha que a palavra graça em hebraico é ren. E a palavra ren em hebraico significa essa graça, esse favor imerecido. Também significa, né, a palavra graça significa aquele encantamento que Deus tem para com os seus filhos, e esse encantamento ele faz com que o perdão aconteça, né? O perdão sempre vem pela graça, por esse amor que Deus tem por nós e debaixo da aliança com Ele, um amor que faz realmente Ele agir com graça perante nós, né? Então você tem misericórdia e você tem a graça de Deus que oferece, portanto, a reconciliação a nós devido à nossa condição de pecadores, tá? Então, a reconciliação é o ministério, Paulo inclusive fala, né? Que é o ministério que nós cristãos estamos totalmente imbuídos, totalmente mergulhados, né? Nesse ministério da pregação, do ministério da reconciliação. Essa é a principal mensagem, né, que temos a dar a tantos quantos precisam ouvir a palavra de Deus, né? Bom, então vamos entender agora um pouco sobre o perdão de Deus. A gente já entendeu a definição do perdão, já viu o quanto esse perdão é necessário para nós. Se esse perdão não tem como a gente ter paz com Deus e sermos salvos, né? O perdão ele é essencial. Vamos descobrir agora como é o perdão de Deus, tá?
Para isso, a gente precisa entender a natureza de Deus, como que tudo funciona, né? Quando eu falo natureza de Deus, é como Deus é o que é normal, não é? Em termos de como Deus se apresenta para a humanidade, como ele se auto-revela para nós, né? Como que Deus é. Então, Deus é descrito na Bíblia como misericordioso e perdoador. A gente já viu aqui que a palavra misericórdia vem de hesed, amor leal, que simboliza, então, esse amor dentro do contexto da aliança com Deus. E também é perdoador porque faz parte da sua natureza amorosa e misericordiosa. Então, ele vai perdoar. Quando a gente se arrepende, naturalmente, não é o perdão gratuito, feito de qualquer maneira, mas é o perdão mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa busca para agradar o coração de Deus, né? Veja o que diz aqui no Salmo 103, versículo de 8 a 12, tá? Tem aqui apenas um trecho pequeno. Eu vou abrir aqui para poder ler para você todos os versículos do Salmo 103, de 8 a 12. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Então você percebe aqui o quanto a grandeza da misericórdia de Deus para com aqueles que o temem, essa grandeza é realmente abrangente. Você percebe aqui que no versículo 11 diz, né, que essa grandeza da misericórdia é estendida para com os que o temem, ou seja, para aqueles que estão no contexto de aliança com Deus. Então é muito importante eu frisar isso, porque esse texto aqui fala para a gente sobre o ato de amor compassivo, misericordioso, né? Ele acontece conosco perante Deus nesse contexto de aliança, tá? Então ele é descrito na Bíblia como misericordioso e perdoador, ou seja, ele tem prazer em agir, em atuar com misericórdia, e a gente já viu aqui, né? Vou repetir mais uma vez: misericórdia tem a ver com amor leal no contexto da aliança. E ele é perdoador também porque ele quer manter o seu relacionamento conosco. Embora nem sempre a gente queira manter um relacionamento com Deus. Tem muita gente, né, que prefere pecar, viver uma vida alheia às coisas de Deus, ter uma vida de prazeres. Mas mesmo essa vida de prazeres, ela é passageira, porque você tem prazer agora, mas amanhã você perde o prazer. Amanhã você não tem mais nada que possa dizer: olha só como eu sou feliz, né? As pessoas que têm esse prazer vazio, essa felicidade no vazio, essa felicidade, esse prazer tem vida curta, né? Então, se você quer algo que é significativo, que é permanente, que é eterno, você precisa buscar o amor e a misericórdia e o perdão de Deus, tá? Então, o perdão e a misericórdia fazem parte da natureza divina, tá bom? Deus deixaria de ser quem ele é caso não tivesse amor, misericórdia e perdão, tá? Então, você já está aprendendo agora que o perdão ele é parte da essência de quem Deus é, da natureza do próprio Deus. Então, ele é muito importante você entender essa verdade. E o perdão de Deus a gente consegue alcançar através de Cristo. O perdão é plenamente manifestado na obra redentora de Jesus Cristo. Sim, sem que haja a obra de Cristo para nos perdoar,
para nos propiciar o perdão de Deus, sem essa propiciação, nós não estaríamos reconciliados com Deus. Nós não teríamos o perdão devido ao pecado que começou lá em Adão e Eva e alcança até mesmo nós hoje, né? Então você não é condenado pelos pecados de Adão e Eva, você é condenado pelos seus próprios pecados. A ira de Deus está sobre você, caso você tenha cometido pecados e você não tenha confessado esses pecados. Mas a boa notícia é que em Cristo, através de Cristo, através da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos então alcançar gratuitamente o perdão que é plenamente manifestado na obra redentora de Jesus Cristo. A obra redentora disso tem a ver com redenção. E redenção tem a ver com aquele pagamento de um resgate que era feito no mundo antigo, né, na época da Bíblia, onde o remedor pagava um preço para salvar, para resgatar a vida de alguém que estava atolado em dívidas, para aquele que precisava, né, de uma bênção, né, de ser resgatado para um clã, para uma família. Então, a obra redentora de Jesus Cristo tem a ver com o preço que ele pagou para nos resgatar para a reconciliação com o Pai, para a reconciliação com Deus. E isso é muito importante, isso é essencial para a nossa própria salvação, para a nossa própria vida espiritual, né? Então, o perdão de Deus é plenamente manifestado na obra redentora de seu Filho, Jesus Cristo. Veja aqui o que diz em Efésios 1:7. Em Efésios 1:7 está escrito o seguinte: nele, que é Jesus, né? Nele, que é em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, o próprio Jesus Cristo exerce graça. E nessa graça que ele exerce sobre nós, a gente então é abençoado, a gente então recebe a redenção através do sangue de Cristo derramado naquela cruz do Calvário. Então, todos os nossos pecados foram redimidos, né? Colossenses diz que o nosso escrito de dívida para com Deus foi cravado na cruz do Calvário. Então, é como se pegasse um outro prego daquele que foi usado para cravar Jesus na cruz, né, nas mãos e nos pés. Então, aquele prego, aquele cravo romano, ele também, né, simbolicamente, foi usado para, em Cristo, o próprio sacrifício de Cristo cravado na cruz, ali foi simbolicamente o nosso escrito de dívida para com Deus, também cravado junto com Cristo naquela cruz do Calvário. Então, tudo isso para nos trazer remissão, né? Nele temos, então, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a palavra graça também é aplicada a Jesus. A graça de Jesus também nos traz a remissão dos pecados. Então, você percebe aqui que o perdão de Deus, né? O perdão é parte da natureza divina. Deus deixaria de ser Deus se não perdoasse. É parte da sua natureza. E nós alcançamos, temos acesso a esse perdão, que é parte da natureza divina, através de Cristo. Ou seja, sem Jesus Cristo não há pleno perdão espiritual para a vida de cada um de nós, tá? É isso que estamos começando a compreender aqui sobre a natureza do perdão. Tá legal? Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo
Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Agora vamos ver aqui o terceiro tópico, né, do nosso estudo, e vamos terminar hoje aqui com esse tópico. Vamos ver aqui o chamado ao perdão. Será que nós fomos chamados a perdoar? Será que, como a gente está vendo aqui, né, o mandamento? Sim, de fato. Nós fomos chamados também a imitar a Deus em sua natureza. Já que vimos aqui, né, que o perdão é parte da natureza divina, então a gente também tem que imitar ao nosso Deus, ao nosso Pai, também perdoando aqueles que perdoam, aqueles que nos ofendem, né? Aqueles que agem contra nós, seja o perdão oferecido unilateralmente, ou seja, é o perdão que eu graciosamente dou para meu inimigo, sem que eu precise propriamente falar com ele, né? Às vezes não há essa possibilidade, se o meu inimigo, né, já está distante de mim, ou então se eu sei que ele não vai receber bem a minha palavra, a minha abordagem para dizer que perdoa, se eu não posso fazer isso, eu posso oferecer o perdão unilateral. Mas especialmente se eu posso alcançar diante daquele que me ofendeu, né? Alcançar o perdão diretamente com ele para promover a reconciliação do meu relacionamento com esse meu irmão, então eu também preciso buscar conversar com ele e nessa conversa a gente vai resolver as coisas, não é? Vai estar afinando os ponteiros, né? E então podermos de fato nos reconciliar. Então, o mandamento de perdoar é algo real, é algo concreto na nossa vida. E Jesus, de fato, quer que a gente aprenda a perdoar as pessoas, assim como também nós fomos perdoados pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Então, olha só, Jesus ensina sobre a importância do perdão em Mateus 6, versículos 14 e 15. Tá? Você está vendo aqui, ó? Mateus 6, versículos 14 e 15, onde diz o seguinte: Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então você percebe aqui que Mateus 6 é o contexto da oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ensina sobre o perdão também, e há aqui a cláusula condicional. Há, portanto, uma condição necessária, essencial, para que de fato sejamos perdoados por Deus. Que condição é essa? É também termos a atitude de perdoar os outros. Então, olha só, se, tá vendo aqui, ó, se é partícula condicional na língua portuguesa. Se nós perdoarmos aos homens as ofensas que esses homens fizeram a nós, também, sei também, né? Também aqui é um acréscimo, o nosso Pai Celestial nos perdoará. Então, qual é a condição de eu ser perdoado pelo Pai Celestial das minhas ofensas contra Ele? Eu também estar disposto a perdoar aquele que me ofende. Entende? Aos homens que me ofendem. Mas aqui, ó, aqui é uma particular adversativa, né? Mas, conjunção adversativa, se não perdoardes aos homens, tampouco, também está condicionado, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, se você não quer ser perdoado por Deus, o caminho mais rápido é se manter duro e não perdoar quem te ofende também. E o contrário é verdadeiro. Se você quer ser perdoado por Deus, eu acho que você deveria querer, você precisa estar disposto a perdoar aqueles que te ofendem.
E essa é uma parte muito difícil na vida cristã, muitas vezes. Porque às vezes a gente está tão apegado ao nosso próprio ego, à nossa própria visão de mundo, nosso jeito de enxergar a vida, né? A gente fica tão apegado a tudo isso, a gente acha que a gente merece, né, ser perdoado por Deus, mas a gente não quer perdoar porque a gente acha que o outro não merece ser perdoado por nós. Então, essa condição é uma condição que impede o perdão de Deus na minha própria vida. E é claro, o meu irmão que me ofendeu e eu que ofendo a Deus, a minha ofensa contra Deus é sempre maior do que a ofensa do meu irmão contra mim, porque eu estou ofendendo ao Deus que é puramente santo, é todo-poderoso e é perfeito em tudo. Então, a minha afronta contra Deus é muitas vezes pior do que a afronta do meu irmão contra mim, porque eu não sou perfeito. Portanto, aquele que me ofendeu não ofendeu alguém que seja perfeito. Agora, quando eu ofendo a Deus, aí sim, eu estou ofendendo alguém que é santo e perfeito. Por isso o peso é maior, você entende? Então, a condição para você ser perdoado por Deus é você estar disposto a oferecer o perdão também, de modo generoso, àqueles que ofendem você. Tá legal? Essa é a parte importante. Cada um de nós precisa prestar atenção, porque isso é essencial até para que as nossas orações sejam ouvidas e sejam atendidas por Deus, né? Bom, exemplo de perdão. A gente vai ver aqui que Jesus, ele é propriamente o maior exemplo de perdão, né? E você tem aqui uma passagem interessante que ele próprio usou, que é a parábola do servo impiedoso, ou seja, a parábola daquele que não quis perdoar o próximo e, ao mesmo tempo, quis ser perdoado por Deus. Está em Mateus 18, de 21 a 35. É uma passagem muito grande, tá? E a gente vai tentar ir aqui agora para ler, tá bom? Mateus 18, de 21 a 35. Olha só. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E olha que quando falou em 7 vezes, Pedro estava se referindo aqui ao máximo que a cultura judaica falava, né, que a lei judaica falava sobre perdoar alguém. Mas o número 7, você deve saber, tem um valor simbólico, né? E nessa passagem aqui especial, né, o 7 significa perfeição, ou seja, você perdoar de modo perfeito ou de modo completo, sem deixar margem à falta de perdão, né? Mas isso aqui é apenas um valor cultural, né? E era o número do perdão era o número 7. Mas Jesus respondeu: ó, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão aqui precisa ser aplicado de modo exponencial, digamos que em escala industrial, né? Você não vai perdoar contando lá, contou 7, então ok, agora acabou. Não tem mais perdão agora. Não. Mas você vai oferecer o perdão de modo gracioso, de modo generoso, tantas vezes quantos forem necessárias você oferecer o perdão. Pedro achou que quando falou em 7 vezes, ele achou que estava abafando, né? Olha só, eu consigo perdoar a mesma pessoa 7 vezes. Ele achou que estava abafando, né? Mas Jesus falou: não, 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 não apenas 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, escala isso, aumenta isso ao modo infinito. Não há limites para você perdoar, assim como não há limites para a quantidade de perdão que Deus oferece, porque todo dia nós estamos ofendendo o Senhor, não é? Então precisamos desse favor dele alcançado por Cristo Jesus,
para poder abençoar a nossa vida, né? Então Jesus respondeu: não digo a você, perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Versículo 23 diz o seguinte: por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu, o rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muita coisa. 10.000 talentos era uma dívida impagável, uma soma impagável. Ele levaria a vida inteira trabalhando como escravo para esse senhor e morreria sem pagar a dívida, tá? Então, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Talento aqui é o valor em prata, né? É o pedaço de prata que eles usavam como medida, né, para pagamentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Como eu disse, ele morreria sem pagar a dívida, morreria como escravo. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Foi uma promessa que ele não podia cumprir, mas é uma promessa movida pelo desespero, né? Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. Ele estava aqui jogando essa promessa, mas era uma promessa vazia. Tanto ele quanto o Senhor sabia que ele não conseguiria pagar, porque era uma dívida impagável. Mas olha só o versículo 27. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, tá ok, ficou compadecido, mandou embora, não cobrou mais, com a dívida que era impagável, que ele jamais conseguiria. Ele, portanto, poupou aquele homem e toda a sua família de serem feitos escravos para poder amortizar aquela dívida, né? Porque é uma parábola, né? Essa história não aconteceu, mas era muito comum, né, de acontecer naquela época, embora não tenha propriamente acontecido aqui, porque toda parábola é uma história inventada. Né? E no caso aqui, Jesus usava muito essas histórias para poder ilustrar a lição real que ele queria passar através delas, né? O versículo 28, então, diz: saindo, porém, aquele servo, você vê aqui a palavra porém, né? Saindo, porém, aquele servo, ou seja, vai fazer diferente do que ele recebeu. Ele encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que servia a esse mesmo senhor junto com ele, alguém que também era servo desse rei, e que ele devia apenas 100 denários, devia 100 denários para esse servo que foi perdoado, tá? Então, o que acontece? 100 denários é muito menor do que os 10.000, que os 10.000 talentos, né? Centenários é o equivalente a 100 dias de trabalho. Então, se ele trabalhasse 100 dias, ele conseguiria pagar os 100 denários. Mas esse que foi perdoado na parábola aqui, né? Ele agarrou esse seu colega de trabalho, esse seu co-servo, né? Servo juntamente com ele. Ele agarrou, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então ele teve uma dívida monstruosa perdoada, mas não conseguiu perdoar uma dívida pequena que o outro tinha contra ele. É como se eu tivesse sido perdoado de uma dívida de 1 trilhão de reais. Veja que eu disse 1 trilhão, não é? Eu nem sei como que é esse valor, não faço nem ideia do quanto é 1 trilhão de reais. Mas imagine que eu fui perdoado por alguém, por uma dívida monstruosa como essa, recebi, portanto, o perdão e a anistia dessa dívida, mas eu não consegui perdoar alguém que me devia 10 reais, entende? Então é uma coisa monstruosa mesmo, né? É uma atitude completamente incoerente.
Porque o servo aqui da parábola, que não perdoou, ele fez questão de centavos, entende? Ele não estava com o seu coração realmente grato pela pela dívida que foi perdoada, mas ele estava com o coração aí pegado e duro, né, um coração ingrato perante o seu senhor que o havia perdoado. Aí o versículo 29 diz: "Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você". Veja só, né, a mesma frase que ele usou para o senhor, não é, para que o outro tinha usado. E de fato, a dívida pequena desse conservo dele, né, era pagável, ele podia realmente agir com paciência que ele de fato seria pago. Era uma dívida possível de ser paga. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Olha só, né? Passou o tempo, ele mandou prender o seu conservo, e o fato de ter passado um tempo aqui mostra o quanto a esse servo aqui, né, que ele foi perdoado e não quis perdoar, o quanto ele de fato estava preso. Ele estava preso juntamente com o outro que também foi preso, né? Mas ele também estava emocionalmente preso a essa questão, porque ele não conseguiu perceber e aprender com a graça do rei que o havia perdoado. Versículo 31. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então ele foi delatado, ele foi exposto ao rei que havia dado uma dívida, havia perdoado uma dívida enorme. Versículo 32. Então o senhor, né, o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Agora o versículo 34, né? Vem o final da parábola. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Carrascos aqui não apenas é aquele que vai prender, mas é aquele que vai torturar também. O carrasco tortura. Então, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, ele foi torturado por toda a sua vida, porque era uma dívida impagável. Não dá para pagar. Versículo 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, aqui é Jesus falando, né? Meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então você já percebeu aqui a seriedade que é você de fato está aprendendo a perdoar. Especialmente você, como eu também, né? Nós que fomos perdoados por Deus de uma dívida impossível de ser paga, uma dívida impagável. Então, se eu não quero ser cobrado por Deus e, portanto, por causa da ira de Deus, ser condenado por toda a eternidade ao sofrimento, ao martírio e ao sofrimento aqui do carrasco, o carrasco tortura, né? Essa tortura é eterna até que tecnicamente eu tivesse, entre aspas, pagando a minha dívida com Deus, eu preciso alcançar o perdão. E você já está aprendendo aqui que é condição essencial para o perdão, para recebermos o perdão de Deus, é a condição de fato, também perdoarmos aos nossos semelhantes. Tá legal? Ou seja, eu tenho que estar disposto a perdoar uma dívida menor, as inúmeras dívidas menores que alguém tem contra mim, para que eu de fato tenha o mesmo favor do próprio Deus me perdoando das enormes e impagáveis dívidas que eu tenho com Ele. Entendeu? Cristo pagou o preço da minha dívida, então através de Cristo eu de fato consigo ser perdoado por Deus. Tá legal?
Muito bem, Pachorada, só vamos chegando por aqui. Na próxima semana a gente retoma com o tópico 4, o processo do perdão. Tá legal? A gente vai estudar então na próxima semana a partir desse local. Joia, 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 queridos. Bom dia, bom dia, bom dia, Zilmar. Bom dia, Michele. Bom dia, Zuleida, que também está conosco. Tempão que eu não vejo. Né? Que Deus continue te abençoando, abençoando a cada uma das nossas amadas irmãs. Aqui eu estou com um pouquinho de dificuldade, então eu vou falar pouco, porque eu estou com um caminhão aqui em frente fazendo uma descarga de mercadoria. Eu moro próximo a uma casa de material de construção, né? Então, em alguns dias eles chegam mais cedo para poder descarregar, tá bom? Eu quero agradecer ao reverendo Davidson aí pela mensagem, pelo estudo a respeito do perdão. Eu acho muito interessante na oração do Pai Nosso, quando é dito assim, perdoa os meus pecados, assim como. E aí, eu estou dando aí, eu estou expressando de forma consciente de que se eu tiver dificuldade de perdoar alguém, Deus pode, abre aspas, né, não me perdoar, né? Embora Deus ele é misericordioso, ele sempre está disposto, ele sempre vai nos perdoar, né? Mas Eu sempre. A gente vai falar disso na próxima semana, na próxima aula, mas eu sempre digo, né, Pachorada, só que Deus não perdoa qualquer um. Ah, parece uma frase de efeito, de fato é, né? Mas Deus não perdoa qualquer um. Ele perdoa quem se arrepende. Entendeu? Então a gente vai ver na partir da semana que vem, ou melhor, da aula que vem, né? Se Deus assim permitir, que a gente vai entender que para que eu possa, de fato, haver o perdão, o nosso perdão perante Deus, nós temos que estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem com as pequenas ofensas que enfrentamos no dia a dia, né? Sem isso não há perdão, não há nem mesmo como Deus atender as nossas orações, como a oração do Pai Nosso, a oração modelo, e a gente precisa sempre levar em conta que estamos em dívida com Deus. Então, para que eu possa sanar a dívida, em Cristo Jesus eu preciso ter as atitudes certas. E a gente vai ver o processo do perdão a partir da nossa próxima aula. então, meus irmãos, tem aí já uma notícia aí muito importante. E eu quero pedir vocês para compartilhar aí com outras pessoas, com outros irmãos que talvez tenham um entendimento equivocado a respeito do perdão, né? E aí na próxima aula nós iremos sim, o reverendo Davidson vai falar com mais clareza, vai explicar, e ao mesmo tempo eu quero te convidar, né? Sempre que você tiver dúvida, você pode mandar sua pergunta aí, tirar a sua dúvida através do chat. Você faz a sua pergunta que o reverendo Davidson vai responder, tá bom? Isso aí você pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo e tranquila, né? Tá bom? Bom, estamos chegando aqui ao final. Eu quero dar bom dia também ao Beto Santos, o meu amigo, o reverendo Beto. Ele é lá da Igreja Congregacional, em Ponte Seca. Seja bem-vindo. A sua presença no nosso meio é sempre bom. Amados, eu comentei com o reverendo Davidson, na próxima semana, nós vamos ficar aí eu vou chamar de recesso. E por quê? A minha filha entrou de férias, então ela falou, papai, você não pode entrar de recesso para a gente curtir, para a gente fazer um passeio, aquela dinâmica toda. Falei, posso sim, minha filha, vou fazer sim, eu vou comunicar aos meus irmãos, né, que nos acompanham aí, né, pelas lives, e aí essa semana, na próxima semana, de segunda até a próxima sexta-feira, eu vou estar atendendo aí um pedido da minha filha, onde nós, enquanto família, vamos tomar um sorvete, vamos tomar café diferenciado, aquela. Ele não quer, o pastorado só não quer dizer, mas eu vou revelar a verdade, né? Ele e a família vão viajar lá para Miami. Lá em Miami, vão curtir as praias de Miami, né? Ah, Dar todos os dólares que ele acumulou ao longo da sua vida, né? Vai ser lá em Miami. entendi. Irmão, se alguém quiser me abençoar para me
a minha e a minha família para que possamos ir para Miami, ó, eu vou ser grato e vou receber sim, tá? Fiquem à vontade. Mas é isso mesmo, a gente vai estar descansando, vai estar curtindo a família, um tempo que a gente reserva aí para estar curtindo algo, tá bom? Então, muito obrigado e, por favor, compartilhe, né, essa live com os seus contatos, compartilhe essa live aí para que outras pessoas possam assistir. E lembrando que essa questão do perdão é algo de suma importância, até mesmo para a nossa caminhada cristã. Tá bom? Reverendo Davis, eu vou pedir a você para fazer as suas considerações finais, tá bom? E depois, por gentileza, ore por nós. Amadas irmãs que estão presentes e irmãos, não se esqueçam, hein? Vocês podem dar aí, fazer as suas perguntas. Pastor, tem pergunta agora? É só colocar no chat, o reverendo Davidson vai também responder, tá bom? Reverendo Davidson? Muito bem, vamos então partir, né, para a nossa oração, a oração final do nosso estudo, e temos a certeza de que o Senhor vai nos abençoar e vai cuidar de cada um de nós, desde que estejamos também aprendendo a perdoar aqueles que nos ofendem. Tá legal? Vamos falar com Deus então. Pai, nós te exaltamos pela bênção de participarmos, ó Pai, de mais um estudo da tua palavra, desse tema tão importante para a nossa vida espiritual, que é o tema do perdão. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, para que possamos, ó Pai, aprender contigo a perdoar e, de fato, termos uma vida, ó Pai, de liberdade espiritual, emocional também, liberdade das amarras emocionais, muitas vezes, que nós temos quando não aplicamos não aplicamos o perdão. Pedimos a tua bênção, a tua coragem, a tua graça, então, para que generosamente possamos aprender a perdoar aos outros, assim como generosamente fomos perdoados pelo Senhor através dos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós te exaltamos por essa bênção, nós te exaltamos pela reconciliação em Cristo e pedimos a tua bênção e a tua graça sobre nós em cada circunstância da nossa vida. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus é como oramos agora e para sempre. Amém e amém. Amém, amém. Estamos encerrando então. Sandra Helena também está aí conosco. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, sua família. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima, até o próximo estudo. Se ser semana que vem, o outro. Shalom. Shalom, shalom.